E aí? Não. Meu nome é Adriana Hiromoto, para quem não me conhece. Eu trabalho com terapias orientais há 15 anos, então são 15 anos dedicados à prática clínica, dentro das terapias orientais, principalmente através da acupuntura. Então, é isso, eu não trabalhava com outras coisas e com a acupuntura ao mesmo tempo, né? Eu estou 15 anos dedicada aqui na prática clínica da acupuntura e quero só contar aqui para vocês que em 2017 eu resolvi abrir um canal no YouTube para divulgar, para falar sobre medicina chinesa. Meu lance, vocês vão ver, eu vou falar aqui para vocês que eu fico pensando como que a gente amplia o acesso à acupuntura, como que a gente amplia o acesso à medicina chinesa. Então eu resolvi gravar um vídeo, começar a falar um pouco da minha experiência sobre o assunto e foi muito legal ver que as pessoas gostavam dos vídeos. Hoje em dia eu nem faço mais YouTube, eu tenho 44 vídeos no YouTube e 63 mil inscritos. E eu acho que trouxe esses números aqui, porque eu acho que é por isso que quem sabe lá dá uma palavra, meio que para ajudar a divulgar o evento. Ao mesmo tempo, eu fiz um perfil no Instagram, com bastante gente também, foi bem legal. E aí, o que eu quero dizer é que, algum tempo atrás, mais ou menos em 2019, eu comecei a dar aulas de acupuntura para compartilhar um método assim que ganhou meu coração, um método chamado Método Equilíbrio. E aí, desde então, eu venho dividindo essa paixão com centenas de alunos. E aí, eu criei um novo Instagram, voltado ao ensino, né, da acupuntura, desse método especificamente. Então, se vocês quiserem me seguir, @adriana_hiromoto. Mas o que eu quis dizer aqui, o que eu quero contar para vocês é que eu sempre fui da prática clínica, né? O YouTube, o Instagram sempre foram muito voltados, sempre foram feitos muito a partir do meu trabalho prático, do dia a dia. E dito isso, agora que eu me apresentei brevemente, gostaria de compartilhar um dilema que eu sempre tive, que sempre me acompanhou. Quem aqui é acupunturista? Tá. Quem aqui atende? Tá. Legal, mas a acupuntura é barata, né, gente? É barata. A gente precisa do quê? De agulha, algodão, álcool, de Starpac. Uma agulha custa o quê? 20 centavos no máximo. É isso? Porém, a maior parte da população não tem acesso a ela, porque é caro para o bolso, porque não tem perto de casa, porque as pessoas não têm acesso à informação que a acupuntura poderia ser boa para ele, né? Acho que está aí meu trabalho nas redes sociais um pouco para levar a palavra, difundir a palavra. E aí, olhando para isso, eu nunca tive coragem assim, de cobrar muito caro pelo meu atendimento, eu não sei quem passa por isso aqui. E eu sempre quis ser o mais acessível possível. Porém, boletos existem, todos nós sabemos. Então, eu sempre cobrei o suficiente para pagar as contas. Porém, o que eu fazia? O que eu fazia um período por semana? Trabalho voluntário. Porque ampliar acesso à acupuntura era importante para mim. E que trabalhos foram esses? Estou aqui um pouco para contar, né, que trabalhos muito brevemente. Gente, só quero passar, assim, falar que eu comecei fazendo um trabalho numa escola chamada Professor Emílio de Barros, perto da minha casa aqui em São Paulo, uma escola no Rio Pequeno, uma escola que em 2015 foi ocupada pelos alunos, quando o governo de São Paulo estava querendo fazer a reestruturação das escolas, da rede. Então foi muito legal, um amigo fazia um trabalho lá de final de semana, depois das ocupações. E aí eu fui lá prestigiar o trabalho dele e vi que estava rolando muita coisa aos finais de semana dentro dessa escola. E aí cheguei e perguntei para o coordenador se ele não gostaria, se eu poderia, né, fazer um ambulatório de acupuntura lá. Ele falou, claro que sim. Em menos de um mês a gente estava com o ambulatório funcionando na escola. Só que tinha um problema. Esse trabalho era de domingo. Eu ia lá fazer esse trabalho social domingo de manhã. E aí atendia, de segunda a sábado, com um filho pequeno. Durei muito? Durei. Uns 6 meses, 7, 8, quanto tempo já? Por aí, né? E aí eu falei, não dá mais para trabalhar de domingo a domingo, eu precisava desse domingo, né, de folga para passar com a minha família. E pensei assim, eu necessito continuar trabalhando. Eu queria muito continuar fazendo trabalho voluntário, mas de domingo de manhã não dava mais. E aí um belo dia, um amigo a gente estava conversando e ele falou assim, Dri, vou visitar uma ocupação que tem ali na Vila d'Alva. E ele só estava comentando,
ele ia conhecer esse centro cultural que um grupo, um coletivo tinha ocupado, uma creche que estava abandonada e tinha criado um centro cultural ali. Eu falei, posso ir com você? Ele falou, bora lá. E aí fui com esse meu amigo, com Vinícius, até o CCS. Cheguei lá, era uma ocupação na boca de uma favela, na boca de uma comunidade, do lado de um UBS. Eu falei, nossa, seria muito legal ter um ambulatório aqui. E aí o pessoal da gestão falou, é claro que sim, vamos fazer isso acontecer. E aí a gente fez. Em poucos meses também a gente estava com um ambulatório montado. Vou mostrar para vocês e contar um pouco mais sobre o Centro de Cultura Social da Vila d'Alva. Esse ambulatório do Centro Cultural da Social da Vila d'Alva durou 1 ano, gente. 1 ano. Gostaria que fosse mais. Mas 1 ano tá bom, né? Tem história para contar. E depois que fechou, era uma ocupação que foi desocupada, então o ambulatório fechou. E aí meu último trabalho social foi na COME, que é uma associação de um bairro periférico ali, aqui em São Paulo também. E aí na COME, aí já era um ambulatório um pouco mais estruturado. Já existia um acupunturista que fazia um trabalho social lá, e aí era um ex-coordenador meu de curso, junto com um amigo, e eu falei, gente, será que eu poderia montar um ambulatório aqui também? Aí eles falaram, claro! E aí fui lá eu, né, para montar para mais uma empreitada. Mas eu queria aqui contar para vocês e mostrar algumas fotos do Centro de Cultura Social da Vila d'Alva, gente. Contar como foi, sabe? Porque esse ambulatório eu montei do zero, assim, com zero estrutura. Então, quis aqui compartilhar. Aqui, por onde eu começo? Vou começar aqui. Não, vou começar falando do Adriano. O Adriano, eu lembro que ele chegou e eu não sei como ele foi parar. Eu não sei como ele resolveu entrar e fazer acupuntura com a gente, porque ele não acreditava que a acupuntura funcionava e ele tinha medo de agulha. E eu lembro, trouxe ele aqui porque ele foi uma pessoa que quis gravar um vídeo, fazer um depoimento pra gente de como a acupuntura era impressionante, de como a acupuntura funciona mesmo, gente. Porque ele chegou com dor de garganta, se sentindo mal, com dor no braço, e como ele tinha medo de agulha, foi uma agulha, 1 ponto, 20 centavos. E saiu assim, felizão, querendo falar para todo mundo que a acupuntura funcionava mesmo, porque ele não acreditava até então. Então, a gente fazia o que nesse ambulatório? Na porta da ocupação tinha um banner falando que lá tinha acupuntura, e todo dia antes de, quando eu chegava, eu colava uma A4, uma folha sulfite na porta falando assim, tem dores, enxaqueca, não consegue dormir, numa linguagem bem popular, para chamar as pessoas para elas entenderem o que ia acontecer lá dentro. E aí, eu picotava e tinha assim aqui, ó, sabe assim, quando fica aquela franjinha com horários. Então tinha uma franjinha com horário, as pessoas iam lá, pegavam o seu horário e compareciam no horário marcado. E dava muito certo, as pessoas não pegavam e iam embora, não pegavam vários e sumiam, as pessoas eram muito comprometidas. Foi muito legal esse ambulatório. Então, depois de tudo funcionando, rodando, a gente inventou de fazer um financiamento coletivo para ter mais estrutura, porque era muito precário, assim, era uma ocupação, gente? Ali, uma creche abandonada. E aí a gente fez um financiamento coletivo, conheci muita gente, conheci a Lu que está lá atrás, nesse movimento. E aí aqui são algumas fotos do vídeo que a gente fez de divulgação para conseguir arrecadar fundos, para fazer esse ambulatório ficar mais legal ainda, porque já estava rolando. Então são alguns pacientes, é legal, ver o rostinho deles assim. Era legal que tinha vários homens compareciam, geralmente o público que procura, ajuda, geralmente são mulheres. Então tinha bastante homem no ambulatório, era bem legal isso. E aqui é depois do dinheiro arrecadado. A gente conseguiu arrecadar dinheiro. O legal foi que a gente pediu dinheiro e a gente pediu também serviço. Então pessoas que quisessem doar seus serviços, podiam doar o serviço, a gente anunciava, e quem quisesse pagar pelo serviço, o dinheiro ia pra gente. Então foi muito legal porque a gente ajudou a divulgar o trabalho de pessoas. Então foi muito bonito esse movimento do financiamento. E aqui, ó, a gente já tem macas, a gente já tem parede pintada, a gente já tem porta. O Jaime que está aqui colocando porta, era uma ocupação que não tinha porta, tinha uma porta só que ela não fechava.
Então foi muito legal, foi muito especial ter montado esse ambulatório. Mas ele durou um ano, né? Mas o que eu queria contar, na verdade, para vocês é que quando a gente estava começando com o ambulatório da Vila Dalva, né, estava empolgada de montar o primeiro ambulatório, sozinha, na ocupação, felizona, eu fiquei sabendo que tinha um maluco no centro da cidade com um projeto, querendo atender as pessoas, né, não era a população de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade, dependentes químicos. Eu falei, preciso conhecer essa pessoa. E aí foi então que eu mandei mensagem, falei, tô colando aí, não quero nem saber. E aí conheci o Ramon, atendi, aprendi, trocamos figurinhas e não consegui estar mais perto do projeto porque eu estava lá, tinha acabado de começar o ambulatório da Vila Dalva. É isso, o Centro Cultural Social da Vila Dalva acabou depois de um ano. E aí, enquanto eu ia abrindo e fechando minhas iniciativas ambulatoriais solitárias, os Intoxica ia crescendo, ia se estruturando. E aí, o que eu vejo, como que eu leio isso, né? Eu penso que, para sustentar o trabalho ao longo do tempo, a gente precisa de companhia. Quero canutinho, né? Então, muita gente me pergunta, Adri, como eu monto um ambulatório social, né? Porque as pessoas me veem nas redes sociais, mostrando o trabalho, né? Mostrando o meu trabalho social. E o que eu gosto de dizer é, montar é fácil. Desafio. O desafio é persistir no tempo, o desafio é se estruturar. Então o que eu digo é, gente, se aproximem e apoiem quem já faz. Fortaleçam os trabalhos coletivos que já existem. Meu desejo é que a gente lute coletivamente por políticas públicas que ampliem o acesso à saúde. Meu desejo é que, ao mesmo tempo, a gente também bote a mão na massa, né? Para fazer esse acesso acontecer por meio de atendimentos voluntários, quem sabe? Meu desejo também é que a gente possa viver bem financeiramente a partir do nosso trabalho, porque a gente esquece disso também. É importante a gente cuidar da gente, é importante a gente cuidar do nosso. Né? Não quero que a gente fique nesse discurso para sempre de cuidar da gente primeiro e esquecer o resto, mas quem é vocês que estão aqui, que gostam de um trabalho voluntário, a gente se esquece da gente. Então, como que a gente cuida da gente? É importante cuidar do outro também, como que a gente faz isso ao mesmo tempo. E como que a gente não se esquece que existe um sistema que nos organiza e que é preciso lutar para que ele cuide de todos nós, e não somente do interesse de alguns. É isso, cuidar de si, cuidar do outro e de todos. Vim aqui, gente, só para prestigiar esse encontro, quis contar um pouquinho da minha trajetória, para animá-los em relação ao trabalho voluntário, né, e engrossar o coro dizendo, venham somar, como vocês puderem, nesse Intoxica. Obrigada, gente.